Boas tardes a todos. Como verificaram, acabei de formalizar a entrega da minha candidatura à eleição para Presidente da Comissão Política Nacional do PSD. Trata-se, portanto, de uma recandidatura à liderança do meu partido, que faço em circunstâncias diferentes daquelas que marcaram as anteriores recandidaturas. O PSD iniciou agora um ciclo político diferente, sendo o maior partido português, está, no entanto, na oposição. Nós olhamos para este ciclo político com normalidade, apesar de sabermos que ele se iniciou de uma forma bastante invulgar. Foi a primeira vez que uma força partidária mais votada nas eleições não ficou a assumir responsabilidades de governo, mas uma vez que o Parlamento tomou essa decisão, esse é o horizonte que se abre nesta legislatura e é de acordo com essas regras que nós iremos proceder. Quer dizer, o PSD é um partido respeitador da democracia parlamentar representativa e, nessa medida, exercerá plenamente as suas responsabilidades como maior partido da oposição, sendo também o maior partido português. Esperamos que o atual governo, que assumiu funções com o compromisso de ter uma maioria coesa, responsável, estável, possa realmente oferecer ao país condições de estabilidade, de coesão e de responsabilidade no exercício dessas funções. É público que não é o PSD uma das forças políticas que apoia o governo e essa é a razão porque, estando na oposição, o PSD deverá construir um caminho alternativo que, em democracia, é essencial para que os portugueses possam, nas escolhas que vierem a fazer no futuro, contar com essa alternativa para poderem, de alguma maneira, mudar de governo se acharem que isso é necessário. O facto de me ter recandidatado à liderança do PSD dá-me a qualidade de ser também candidato a Primeiro-Ministro. Como disse, não sei se há eleições nos próximos 2 anos, que é o tempo de mandato da Comissão Política Nacional do PSD. Se alguma coisa acontecer de modo que as eleições possam ocorrer neste período, eu serei candidato a Primeiro-Ministro nessa circunstância. Se o Governo cumprir como se deseja a sua legislatura, essa questão colocar-se-á daqui a 4 anos, mas não é agora nem nestes próximos 2 anos. O compromisso que hoje aqui assumo com os militantes do meu partido e com os portugueses é o de que, enquanto presidente do PSD, liderarei uma alternativa de governo para Portugal. A moção que apresento a todos os militantes é justamente isso, é um compromisso reformista, na medida em que a minha convicção é que o país precisa de levar mais longe um conjunto de reformas importantes que permitam aumentar a recuperação e intensificar a recuperação económica do país, aumentar o seu potencial de crescimento, para esse efeito, precisando de atrair cada vez mais investimento direto externo, dada a falta de poupança interna que não nos permite crescer mais do que aquilo que está previsto. Mas é importante também que, além destas transformações, digamos assim, na nossa economia e no Estado, de maneira que os serviços públicos, o Estado, na sua extensão, esteja mais ao serviço das pessoas, das famílias, das empresas e que reformas importantes ao nível da economia possam ocorrer, é também essencial que os portugueses possam ver resolvidos problemas estruturais que exigirão o melhor de todos nos próximos anos. Tenho falado deles,
não inventei essa questão para efeitos da minha candidatura à liderança do PSD. Era uma matéria central do projeto que apresentei aos portugueses nas últimas eleições de outubro passado e está relacionado com o problema demográfico em Portugal. Somos um país em que as pessoas vivem, felizmente, cada vez mais anos, mas em que, por essa razão, a sociedade se torna cada vez mais envelhecida, sem que haja jovens a nascer que possam, de alguma maneira, substituir a força, o dinamismo que a sociedade precisa de ter para crescer mais, para ser mais inovadora, para poder aspirar a uma prosperidade maior. É a coesão do nosso território que fica em causa, é a coesão entre gerações que fica em causa, e esta é, portanto, uma das matérias mais relevantes, que não se consegue resolver de um ano para o outro, mas que demorará um conjunto de anos a ser transformada de maneira a poder inverter-se esta tendência demográfica que é recessiva. Há uma segunda questão que é central neste compromisso reformista, que é o de podermos ter políticas ambiciosas que ataquem as causas das desigualdades que são, na sua raiz, essencialmente de natureza económica e social, revestindo também, como não pode deixar de ser, muitos aspectos de cultura. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, as crises podem dificultar os problemas de desigualdade nas sociedades, mas não os criam. Esses problemas existem, infelizmente, antes das crises acontecerem e tendem a perdurar depois das crises serem ultrapassadas. E nós já vamos, em cerca de 41 anos de vida democrática, e continuamos a ter problemas muito sérios, continuamos a ser uma das sociedades e uma das economias mais desiguais em toda a Europa. E isso significa, portanto, que temos de mobilizar um conjunto de políticas que, em vez de fazerem a mera redistribuição social de modo a atenuar os problemas das desigualdades, possam atuar mais cedo de modo a atacar a raiz dos problemas, das causas dessas desigualdades. Muitos desses problemas ocorrem logo quando os jovens estão ainda em contacto com o sistema educativo nos primeiros anos em que têm contacto com a escola, às vezes ainda no sistema pré-escolar, e é muito importante que a comunidade, de uma maneira geral, se mobilize entre o setor solidário, as autarquias locais, as instituições da sociedade civil, as políticas públicas, a própria escola, para que estas desigualdades possam ser atacadas, oferecendo igualdade de oportunidades que corrija muitas das desigualdades à partida que acabam por marcar demasiado a vida das pessoas. Este é o conjunto de compromissos, digamos assim, que exigem uma capacidade permanente de não nos conformarmos com as situações e podermos ambicionar trazer uma segunda geração de reformas a Portugal, para que Portugal possa crescer mais do que 1 ou 2%, que é o que a maior parte das previsões aponta em média para os próximos anos. 1 a 2% em cada ano não chega para reabsorver o desemprego que foi sendo gerado ao longo de mais de 15 anos, não chega para libertar o suficiente para pagarmos mais depressa as dívidas e nos livrarmos desse peso, seja nas empresas, seja no Estado. 1 ou 2% não é suficiente para dar a Portugal o dinamismo que nós precisamos de ter para registar a mobilidade social, a inovação que é necessária. E, portanto, precisamos de escapar um bocadinho a esse determinismo que resulta de não termos meios suficientes, não termos poupança suficiente e termos um programa mobilizador que consiga captar investimento direto externo, oferecendo-nos assim a possibilidade de crescer mais e mais depressa.
E julgamos que isto é importante para todos os portugueses, qualquer que seja o horizonte ideológico em que se situem, quer estejam mais próximos do atual governo ou mais distantes. É um objetivo nacional a que precisamos de atender. Se formos bem-sucedidos nos primeiros anos de ataque a este projeto, então eu tenho a certeza que muitos outros problemas se resolverão melhor do que hoje nos parece que possam vir a ser resolvidos.